Ainda de pé, Antônio. Queridos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Por favor, abra sua Bíblia em Romanos. Livro de Romanos, capítulo de número 10. Livro de Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 9 e 10. Já está na tela e nos diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Toma assento. Amados, nós estamos vivendo uma era da igreja que está um pouco complicado para pregar a palavra de Deus. Está um pouco complicado porque, na grande verdade, os ouvintes não estão mais com desejo de ouvir a palavra como ela é. E às vezes a gente que prega, eu tenho certeza que todos os obreiros aqui passam por isso, o pastor passa por isso, e hoje não é diferente comigo. Até mesmo porque eu estava preparando uma mensagem já uns 2 meses atrás e hoje eu passei o dia meditando nessa mensagem. E quando cheguei aqui, o pastor, tem coragem? Aí eu tenho. Tenho. Mas a mensagem que eu estou preparando há algum tempo, ela é uma mensagem bastante pesada, dura. E, na verdade, eu confesso que hoje eu corri dessa mensagem. Eu corri. Mesmo sendo uma mensagem bíblica, 100% bíblica, sem nenhuma palavra minha, ainda assim eu temi. E aqui orando ao Senhor, e a gente tem os nossos esboços, eu tenho um esboço aqui preparado, o pastor tem uns esboços dele ali preparado também, todos os obreiros aqui têm, o presbítero Marcelo Soeiro vem com a Bíblia desse tamanho, cheia de esboços, o evangelista Dalmi, todos os obreiros aqui vêm com seus esboços preparados para pregar a palavra de Deus. Então está um pouco complicado para se pregar hoje, porque tem uns que recebem, outros que não recebem, mas eu quero deixar uma coisa bem clara para os irmãos aqui nessa noite. Nós não pegamos nenhum texto bíblico isolado para bater na igreja, até mesmo porque o pastor, com certeza, ele me chamaria a atenção, e ele chamaria a atenção de qualquer obreiro aqui, tá, irmãos? Se pegar um texto isolado para bater nos irmãos. Então, essa não é a intenção dos irmãos, não é a intenção do pastor, não é a minha intenção. Além do mais, eu amo muito a igreja, essa igreja, amo muitos irmãos, e não tenho intenção nenhuma de magoar os irmãos com uma palavra que eu, porventura, pense em magoar os irmãos de forma nenhuma. Mas eu gostaria de dar um tema a essa mensagem da seguinte forma: para mim, me excluir, de algumas palavras que eu vou falar aqui dentro da Bíblia, eu digo assim, diz a Bíblia. Sabe, uma forma de deixar bem claro para os irmãos que diz a Bíblia, não irmão Antônio, diz a Bíblia que há condições,
diz a Bíblia, ó, eu saio fora e deixo a Bíblia ficar. Diz a Bíblia que há condições para ser salvo. Diz a Bíblia que há condições para ser salvo. E se há condições para ser salvo, o que seria condições para ser salvo? O que seria condições? Qual seria a condição para o presbítero Robinson, por exemplo? Ele tem diversas profissões. Ele vende carro, ele vende moto, ele vende o que tiver. E não é muambeiro não, tá, irmãos? Ele fez curso, ele sabe vender. Todo final de semana faz prova todo dia, gente. E vocês vão ver, Deus vai abençoar que um dia desse ele vai chegar aqui e vai dar uma carteirada na gente. Eu estou só esperando isso. Então, irmãos, o que acontece? Para o presbítero Robinson ser vendedor de automóvel, há condição, não há condição? Ele tem que saber matemática. E eu não compreendo a matemática de que, se você for comprar um carro zero, não procure saber como funciona aquela matemática, gente. Pelo amor de Deus. Porque ele diz que o carro zero é 0,99%. Então eu faço uma contabilidade em cima de 0,99%. Se eu for comprar um carro de 50 mil e der 40 mil, vai ser zero, missionária Ana, as prestações. Mas não é não, gente, é muito mais alto. Se eu der 40 mil num carro de 50, no final você vai pagar mais 40 mil. Mas peraí, não era 0,99%? Como é que funciona esse negócio? Então há condições, tem que saber. Tem que saber fazer matemática, tem que saber negociar, tem que conhecer o veículo, tem que conhecer quantos quilômetros faz com um litro, a sua estabilidade, sabe, a sua tração. Ele tem que saber tudo, ele tem que saber tudo do veículo, ele tem que estudar o veículo para poder convencer o cliente de comprar. Então, queridos, para ser salvo, diz a Bíblia que há condições também. Não é apenas, eu quero ser salvo. Não é apenas isso. Existe condição para ser salvo. E a primeira condição nós lemos aqui, diz assim, Romanos 10, o 9, diz assim, a saber, para ser salvo, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, confessar no sentido aqui é aceitar para si, é tomá-lo para si, é se entregar a Ele. Não é apenas dizer assim, eu sei que Ele existe, eu sei que Ele nasceu, eu sei que Ele morreu. Não é isso. É a saber, se com a tua boca confessares, aceitar a condição, aceitar a condição. Queridos, para andar com Cristo, qual é a minha condição para andar com Cristo? A condição. Para andar com Cristo, há condição. Eu costumo dizer que se eu quiser ser santo, eu preciso andar com quem é santo. Então, há condição. Então, para andar com Cristo, eu preciso amar, eu preciso perdoar, eu preciso compreender, eu preciso ser misericordioso como Ele é misericordioso. Eu preciso ter bom senso, eu preciso ter sentimento no coração por aqueles que não compreendem a palavra ou se sente fraco, abatido. Eu preciso compreender isso. Existem condições. Aí diz assim, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será o quê? Será o quê? Salvo. Eu preciso confessar e eu preciso aceitar que Ele ressuscitou dentre os mortos, para que eu seja salvo. A condição. Quanta gente, amados, que acredita que Jesus existe? Quanta gente? Mas não confessa. Ele é filho de quem? Não sei, só sei que eu ouvi falar que Ele é Jesus. Então, há condição para ser salvo. Não é de qualquer maneira, filhos. Não é porque, eu estou na igreja, eu sou dizimista, eu faço isso, eu faço aquilo, eu canto no grupo, eu dirijo o culto. Sabe? Não, essa não é a condição. A condição é aceitar a
Cristo como Salvador e obedecer às condições dele. Para andar comigo tem que ser santo. Do contrário, não tem salvação. O 10 diz assim: visto que com o coração se crê para a justiça, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca confessa, e com a boca se faz confissão para a salvação. Visto que com o coração se crê, o coração foi tomado pela crença em Cristo, por ele ser Salvador, por ele ter morrido na cruz, por ele ter derramado o sangue na cruz, por ele ter nos lavado de todo o pecado, de toda transgressão, e com a boca eu fiz confissão para a minha salvação. Eu quero ser salvo, eu quero andar nos caminhos do Senhor, eu quero andar com quem é santo. São condições para a salvação. Então, filhos, precisamos compreender que ser crente em Jesus Cristo é, como de vez em quando o pastor Moisés fala aqui, é de verdade andar na contramão. Nós vamos ver isso aqui. E ainda no livro de Marcos, no capítulo de número 16, o versículo de número 16 diz assim: quem crê, olha só, irmãos, assim, quem crê e for batizado será o quê? Salvo. Quem crê e for batizado será salvo. Mas o crer aqui, aí parece que tem um limite, né? Parece que encerrou-se o assunto ao ler-se a parte, assim, quem crê e for batizado será salvo. Mas o crer aqui, amados, é permanecer nele. O crer aqui é estar firme nele, andar com ele, acreditar que ele é o Salvador, acreditar que ele é o libertador, acreditar que ele pode te livrar de todo mal, de todo pecado, acreditar que ele pode te dar vitória e acreditar que ele pode permitir de você passar lutas e tribulações nesta vida. Salmos de número 23 fala o quê, irmãos? Me ajuda aí. O Senhor é meu pastor e nada... Numa versão mais original, diz que o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Numa versão mais original. Quando ele diz que, nessa versão de nada terei falta, você está imbuído de todos os problemas e de todas as vitórias da vida. E precisamos saber que, estando em Cristo Jesus, andando com Cristo Jesus, nós poderemos, sem dúvida nenhuma, enfrentar dificuldades e sair vencedor para a glória do seu nome. Mas precisamos estar firme com o Senhor para que possamos ter vitória. Aí diz assim, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Observa que o mais, aqui é o mas, não é mais, não tem esse acréscimo, é mais, é como se diz assim, ei, escute, preste atenção, visto que com Marcos. Aí diz assim, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Aí às vezes eu leio esse texto e eu fico pensando assim, será que na igreja, dentre os batizados, dentre os membros da igreja, do corpo de Cristo, será que tem pessoas que de verdade não estão vivendo piamente uma vida santa? Aí às vezes eu fico meio perdido nisso, eu fico imaginando. Aí às vezes a gente vê algumas atitudes de algumas pessoas e eu digo, é verdade, existe. E eu não estou falando de atitudes aqui dentro da igreja não, tá? Eu quero deixar isso bem claro. A gente trabalha, a gente tem nosso comércio e a gente vê algumas atitudes que a gente olha assim, fala, meu Deus, é crente mesmo?
Eu falei isso aqui uma vez, isso tem muito tempo atrás, muitos anos, eu vou trazer a memória de vocês. Eu estava na SEDAI questionando que nós não tínhamos água. E chegou uma irmã e começamos a conversar e ela disse, o senhor é membro de que igreja? Aí eu falei tal, aí ela, você acredita que na vila que eu moro, tem uns irmãos lá, que vão dar um testemunho lá, vão dar um culto de ações de graça porque fizeram gato na água. Eu vou encostar o microfone aqui para... Fizeram gato na água. E vão dar um culto de ações de graça porque agora tem água. Eu falei assim, não acredito. Eu falei assim, pois é. Aí às vezes eu fico pensando, falei, Jesus, será que... Será que não dá para a gente, como crente em Jesus Cristo, a gente ser uma nova criatura de verdade? Ter atitudes, não atitudes de ímpio, não atitudes de pessoas que demonstram que estão fora da igreja. Eu não posso estar aqui sentado na tribuna e tendo a prática do mundo. Eu não posso carregar um cartão de membro. Eu não posso ter uma carteirinha de evangelista, ou de presbítero, ou de membro, qualquer um aqui, irmãos. É crente em Jesus Cristo, é por obrigação ser santo pela palavra de Deus. É por obrigação. Aí ele diz assim, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então eu entendo que essas pessoas que têm essas práticas, eles não crêem, simplesmente eles não crêem que Jesus Cristo pode fazer milagre na casa dele. Ele não crê. Ele não crê no que Deus pode fazer para que ele dê bom testemunho, como crente em Jesus Cristo. Aí o 17 diz assim, e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Em nome de Cristo. Além de expulsar demônio, além de falar novas línguas, além de fazer isso, faz muito mais. E o próprio Jesus falou assim que a gente ia ter condições, autoridade de fazer muito mais do que ele. Muito mais do que ele. Aí eu olho para mim e eu vejo assim, quais os sinais que eu tenho feito? Quais os sinais que eu tenho feito? Eu estou olhando para mim. Quais os sinais que eu tenho feito? Quais os milagres que eu tenho feito? O nome que eu carrego nas costas, eu tenho honrado este nome? Qual o nome que você carrega nas costas? Eu carrego o nome de Cristo. Qual o nome que você carrega? Eu tenho honrado este nome? Temos honrado este nome? Em Marcos 11, 25, diz assim, também é condição para ser salvo, tá? Diz assim, e quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém. Irmãos, eu fiz questão de deixar capítulo e versículo para que os irmãos acompanhem, para os irmãos não acharem que a gente está colocando outras palavras no lugar dessas palavras santas. Diz assim, e quando estiverdes orando, Marcos 11, 25, diz a Bíblia. Quando estiveres orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Sabe, eu estava esses dias, estou todo dia na loja lá com a Miriam, e a gente, de vez em quando, fica conversando sobre essas coisas. E outro dia nós estávamos comentando sobre alguém que não é daqui, deixar isso claro também.
E a gente conversando, Rafa é para os mais chegados, né? E a gente conversando, então eu falei, aí a gente falou tudo que a gente achava da pessoa, né? Aí o que acontece? Aí ela olhou para mim e falou assim, mas o que eles acham da gente? Mas o que eles acham da gente? Por isso, filhos, é que eu não tenho a razão absoluta. Você não tem a razão absoluta. O que eu tenho contra você, você tem contra mim. Pode ser um outro assunto. Então nós precisamos, com interesse de coração, pelo Espírito de Deus, entrar por esse caminho. Quando estiveres orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai... sabe por quê? Porque quando eu tenho alguma coisa contra o evangelho Dalmi, o evangelho Dalmi tem alguma coisa contra mim. E para que eu seja perdoado por Deus, eu preciso perdoar o evangelho Dalmi. É assim que funciona. Aí diz assim, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. O verso 26 diz assim, mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não perdoará as vossas ofensas. Ou seja, para ser salvo a condição, para que eu seja perdoado, a condição de perdão. Para que eu seja perdoado, eu tenho que perdoar. E é assim que funciona, filhos. Não é o contrário disso. Aí diz assim, ainda no Evangelho de João 1,9 diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se perdoar, se confessarmos nossos pecados, confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Eu preciso confessar, irmãos. Eu preciso dizer que eu sou o mais miserável de todos os homens. Eu não posso subir a esta tribuna ou a nenhuma outra tribuna e me colocar como tal, como bom, como perfeito. Não, eu sou o mais miserável de todos os homens. Quando eu subo essa tribuna aqui, eu sento aqui, eu tremo. Eu tremo ao subir essa tribuna ou qualquer uma outra. Pode ser até uma tribuna que outros homens possam profanar, mas eu não posso profanar. Eu carrego o nome de Cristo. Você carrega o nome de Cristo. Precisamos honrar o Senhor. E eu preciso confessar, eu preciso compreender. Se eu compreender que eu sou pobre e miserável, eu preciso de Deus, eu estou confessando. Agora, se eu me sentir o bom, o tal, o melhor do que todos, eu não estou confessando a Cristo, que é perdoador. Ele está lá nos altos céus, irmãos. Sabe, amados, como é que eu vejo? A Bíblia diz que é pela misericórdia de Deus que nós não somos. Acha para mim, por favor, aí, que eu não sei onde está. Lamentações 3:23. Coloca para mim, por favor. Se confessarmos, Lamentações 3:23. Sabe como que eu vejo esse texto? Eu vejo assim, olha lá. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos, no plural, consumidos, no plural, porque as suas misericórdias não têm fim. Deixa aí, meu amor, por favor. Sabe como eu vejo esse texto? Eu vejo assim. Sabe como é que funciona para mim? Eu vejo assim. Eu não posso comparar ninguém aqui a Deus, mas eu vejo Deus aqui e eu vejo Deus virar as costas para mim.
Sabe por quê? Porque eu sou um pobre, miserável pecador. E se ele olhar para mim, ele me mata. As misericórdias do Senhor, eu vejo assim, eu entendo assim, eu, Antônio, só eu entendo assim, ele vira as costas para mim, para não me ver, porque eu sou um miserável pecador, e ele me consumia, ele acabava com a minha vida, se ele olhasse para a pessoa que eu sou, pecador e miserável. Pecador e miserável. Eu acho que foi o pastor Moisés que falou um dia desse aqui, ele me corrija se eu estiver certo, se eu estiver errado, se eu estiver certo, ele concorda. Ele disse assim que Deus, quando olha para a gente, ele vê o sangue, foi isso? Quando ele olha para o crente, ele vê o sangue, não é isso? Vê o sangue do Cordeiro. Quando ele olha para a gente, para nós, ele vê o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus que foi derramado sobre a tua vida, a nossa vida. Você foi lavado e comprado. Ele vê o sangue do Cordeiro. Porque se ele olhar como nós somos, como o Antônio é, ele me consome, ele manda uma pedra lá de cima e me acaba com a minha vida. Eu sou um pobre miserável e preciso de Deus. Eu preciso de Deus. Irmãos, se eu quiser ir para a direita ou para a esquerda, para a frente ou para trás, sentar, ficar sentado, levantar, deitar, dormir, ouvir, falar, pensar, ver, eu dependo de Deus. Eu sou um eterno dependente dele. Para todas as coisas. Então, João 1,9 diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mateus, de número 5, Evangelho de Mateus, número 5, lá no versículo 43, o 44 e o 46, deu um pulinho aqui, ele diz assim, ouviste, o 5,43 diz assim, ouviste o que foi dito. Há condição para ser salvo, tá? Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Como que era a coisa antigamente. Aí Mateus 5,44 diz assim, ó, eu porém, Jesus, eu porém vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais, filhos do vosso Pai que está no céu. Olha, para que eu seja filho de Deus, eu preciso amar os meus inimigos. Para que eu seja filho de Deus, eu preciso orar pelos meus inimigos. Eu sei que não é fácil, irmãos. Eu sei que não é fácil. Eu sei que é muito difícil você dobrar os joelhos e orar pelo Lula. Eu sei que é muito difícil orar por ele, mas é necessário que orem para que ele seja salvo. É necessário, o crente é assim. Orar para que ele seja salvo. Orar para que aqueles que nos perseguem, eu costumo dizer que quando a gente sai de casa, muitas das vezes eu saio de casa e eu nunca paro assim para pensar assim, poxa, eu vou para a igreja, pode me acontecer alguma coisa. Eu nunca penso nisso. Eu venho para a igreja, eu nunca penso que pode me acontecer alguma coisa. Eu compreendo que eu vou chegar, irmã Rolanda, vou adorar e vou voltar para casa. Sempre penso dessa forma, porque eu sou crente em Jesus Cristo. Então, o meu propósito é vir adorar. E saber que eu, por andar com Ele, eu sou guardado por Ele. E também ter a confiança e condição de compreender que se eu não voltar, eu continuo crente em Jesus Cristo. Eu continuo crente em Jesus Cristo.
Pastor, agora me mandou um vídeo e eu até respondi, ele ainda não viu não, a minha resposta. Eu botei assim, dá-me graça, Senhor. Dá-me graça. A casa lá no Rio Grande do Sul dos irmãos, pela canela de água, que já tinha baixado a água, pela canela, e eles lá cantando. Qual o hino, pastor? Me ajuda aí. Eu não lembro. Eu cuido de ti, não queira que eu cante, né? Eu cuido de ti, ó, vocês todos conhecem. Eu cuido de ti. E eles cantando 3 minutos de louvor, adorando o Senhor, exaltando o nome do Senhor, amados. Isso é cheio do Espírito Santo de Deus. Ser cheio do Espírito Santo de Deus não é como pensam por aí, não é como pregam por aí, não é não. É suportar as agruras da vida, é suportar as afrontas, é amar quem não te ama, é perdoar quem não te perdoa, é compreender as coisas. Isso é ser cheio do Espírito de Deus. E estão lá eles cantando, e cantam bem, tá? Cheios do Espírito Santo de Deus. Aquele que se sente salvo, em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio às tribulações da vida, ele continua sendo um adorador. Aí a gente tem vários exemplos na Bíblia, irmãos, do salvo em Jesus Cristo. Jó nunca negou o evangelho, nunca negou a palavra, nunca negou o amor de Deus, o amor que ele tinha por Deus. Sadraque, Mesaque, nunca negou. Daniel nunca negou. Os grandes heróis nunca negaram. Eles acreditavam piamente que mesmo perdendo a cabeça, eles iriam morar na glória para sempre. Fica firme, não desista. Faça o que tem que fazer pela sua salvação. 46 diz assim, ó. Pois se amar os que vos amam, que galardão tendes nisso? Não faz os publicanos também o mesmo? Eu tenho que amar aquele que não me ama, irmãos. Eu tenho que amar aquele que não me ama. É cuidar daquele que eu sei que, sabe, aquele camarada que vem assaltar e chega lá na frente, leva teu carro, chega lá na frente, bate com o carro, você chega lá, ele está lá agonizando para morrer, você ainda chega para ele assim, vou orar por você, te amo em Jesus Cristo, para você, quer aceitar Jesus? Isso é amor. E às vezes o carro está sem seguro, né, Márcio? Aí tu perdeu o carro, ainda tem que amar, ainda tem que perdoar. Filhos, isso é cheio do Espírito Santo. Isso é andar com Deus. Isso é sentir na alma a salvação. Ainda Marcos 12:30 diz assim: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. O 31 diz assim: e o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Ó, a condição para ser salvo é amando e perdoando aqueles que nos ofendem. Sabe, quando nós partirmos, né? Será que há lugares diferentes lá no céu para quem ama, para quem não ama, para quem perdoa, para quem não perdoa? Para o injusto, para o justo, para o santo, para o ímpio? Será que há lugares diferentes? Nós iremos sentar à mesa. Nós iremos sentar à mesa. Nós juntos adoraremos frente a frente, face a face com o Senhor, ao Senhor. Modelo de uma nova criatura. Nos diz assim em Lucas 19:8, diz assim: e levantando-se Zaqueu,
disse ao Senhor: eis que eu dou. Atitude de um santo, de um salvo. Ó, ele diz assim: eis que eu dou aos pobres metade de seus bens. E se em alguma coisa ou em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicadamente ou quadruplicado. Olha que atitude. Olha que atitude de um salvo, atitude de um resgatado, atitude de alguém que teve um encontro real com Cristo e teve a sua vida mudada. Eu vou ler de novo. E levantando-se Zaqueu, que era um publicano, era um cobrador de impostos, era rejeitado, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu devolvo aos pobres metade dos meus bens, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, e restituo quadruplicado, ou 4 vezes mais. O 9 diz assim: e disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Ó, veio a salvação, porque ele se converteu. Ele estava disposto, quando ele sentiu o amor de Cristo na sua vida, quando ele sentiu que agora era uma nova criatura, ele disse assim: agora eu sinto o que é ser salvo, eu devolvo tudo que eu tirei do povo. Aí Jesus confessa a salvação dele, dizendo: e disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa. Filhos, fica firme com Jesus. Desista não. Vá em frente. Se tiver que perdoar, perdoe. Se tiver que amar, ame. Se tiver que fazer as pazes, faça as pazes. Sabe, às vezes... eu já voltei em alguns lugares que eu congreguei para pedir perdão a alguém, eu sabendo que ele estava errado e eu estava certo. Mas por que eu voltei? Porque talvez a salvação dele dependa do meu pedido de perdão. Aí eu peso isso numa balança. Ele estava errado? Sim. Mas ele não estava enxergando, não estava entendendo, ele não compreendia. Então, às vezes, a salvação dele depende do meu pedido de perdão. Ó, é o que Jesus falou aqui. E aí eu fui até ele, pedi perdão, e ele ainda quis justificar. Eu falei assim: meu filho, tu não entendeu. Eu vim aqui te pedir perdão. Porque eu entendo que, às vezes, a salvação dessa pessoa depende do meu pedido de perdão. E é assim que precisamos agir, como crente em Jesus Cristo. Sabe por que isso, irmãos? Porque eu entendo, já falei isso aqui, vou repetir, eu entendo que a vida no céu é de eterno prazer, eterno serviço e eterna adoração. Eterno serviço, eterna adoração. A vida no inferno é de eterna dor, eterno sofrimento e eterno desprezo. Você não quer que as pessoas vão para lá? Eu não quero. Por pior que seja o ser humano, por pior que seja, eu não quero. Eu quero que ele seja salvo. Fica firme com Jesus. Se for possível, anda uma légua aí. Aí ainda Lucas 19, o 8 e o 9 diz assim: e disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. O 10 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele não veio para os que tinham saúde. Não, ele não veio para os que tinham saúde. Ele veio para os doentes, para os necessitados. Ele veio para mim. Ele veio para mim. Eu era doente, necessitado, miserável, pecador. Eu vivia da prática do pecado. Ele morreu, derramou sangue na cruz pelos meus pecados, me resgatou e aqui estou para a glória do seu nome. Fica firme.
Aí 2 Coríntios 5,17, eu cito sempre esse texto aqui na Bíblia, que diz assim, ó, aqui na igreja, diz assim, ó, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Isso é para nova criatura, para quem teve um encontro real com Cristo. E logo, escute aqui, ó, e logo que eu penso alguma coisa, ou que eu falo alguma coisa, ou que eu faço alguma coisa, como crente em Jesus Cristo, eu lembro desse texto. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Lembram aqui, o pastor foi domingo, ele falou que o pregador disse que, ele vai dizer o nome do pregador, disse que quando ele acreditava que quando ele se batizasse, Martinho Lutero, ele acreditava que quando ele se batizasse, mergulhasse na água, o velho homem morria. Aí descobriu que ele sabe nadar. O velho homem. Filhos, é real. E está nesse texto aqui. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Mas escute, o velho homem sabe nadar. E nós todos aqui sabemos disso. Quando você é afrontado, o que acontece com você? Robson, quando a gente é fechado no trânsito, Robson, não fale, rapaz, não fale. Hã? Quando a gente está... Quando a gente está dirigindo, quando a gente está pregando, quando a gente está... Filhos, o velho homem às vezes quer dar os braçadas dele, nadar. Mas aí você se lembra que você nasceu de novo para a glória de Deus. Você se lembra que foi comprado e lavado com o sangue de Cristo. Aí você pega o velho homem e afoga ele, segura ele lá embaixo. Segura ele lá pelos 3 dias, 3 meses. Mas quando soltar, ele vai respirar de novo. Ele é teimoso. Ontem, vou falar de mim, eu gosto. Ontem eu vendi um chuveiro, pastor. Não foi a única venda não, graças a Deus. A mulher foi lá, descascou o fio, instalou o chuveiro. Daqui a pouco voltou dizendo que o chuveiro estava esquentando, ela queria trocar. Eu falei, filha, Jesus, tira esse facão daqui de perto de mim, Jesus. Não tem facão lá, não. Aí eu falei, filha, a senhora comprou o chuveiro, Rafa, ela comprou o chuveiro, ela descascou o fio, ela ligou o fio, ela ligou o chuveiro, ela encheu o chuveiro de água e queria trocar, porque esquentava. Eu falei, mas a senhora comprou um chuveiro elétrico, ele tem que esquentar. Ele tem que esquentar. Ah, não, mas eu vou pegar aquele ali que é mais caro, dou a diferença. E esse aqui eu vou jogar no lixo. Esse aqui quem vai comprar? A senhora compraria ele pingando água? Ah, não. Eu falei assim, então, me ajuda. E eu dentro de mim, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda, me ajuda, Jesus me ajuda. Segurando o velho homem lá embaixo. Gente, você não tem noção, gente. Ai, Jesus me ajuda, pelo amor de Deus. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Que o Senhor os abençoe com toda sorte de bênção. Que o Espírito de Deus possa estar no meu e no nosso coração para a glória do seu nome. Muito obrigado.